Fala pessoal, aqui é o Vitor do Quadrinhos do Virto e eu estou gravando esse vídeo hoje, 25 de dezembro, é Natal. E um presente de Natal, um presente para fechar o ano, foi ter lido esse quadrinho que é fantástico. A gente vai falar hoje de Departamento da Verdade, o volume 1, publicado aqui no Brasil pela editora Devir, com o subtítulo aqui de O Fim do Mundo. Um quadrinho que me surpreendeu bastante. Muita gente falava bem, eu esperei uma promoção, mas ele é tão bom que eu acho que eu não deveria ter esperado a promoção. Eu devia ter pego antes, só para poder ter lido isso aqui, porque é muito, muito bom. Bora lá falar desse quadrinho hoje. Bom, e você talvez esteja pensando, caramba, Departamento da Verdade, que nome diferente, ele vai falar sobre teorias da conspiração, sobre a nova ordem mundial, esse tipo de coisa? Sim, esse quadrinho é realmente sobre isso. Mas calma lá, eu vou chegar lá. A gente tem a história aqui, começando a acompanhar Cole Turner. Ele é um cara ali que ele dedicou a vida dele para estudar conspirações. Ele fica estudando todos esses grupos online que fazem teorias da conspiração. E isso leva ele para uma convenção sobre a Terra plana. E nada vai ser como era antes, a partir daí. Ele vê muitas pessoas, rola a convenção e ele é convidado para um fórum secreto. E nesse fórum secreto mostram para ele que o pouso na Lua foi uma mentira e ele já parte direto em um jato para uma viagem. E quando ele chega nessa viagem, a gente descobre a borda do mundo. Sim, a Terra é plana. Mas tem um detalhe. Ele é capturado por algumas pessoas que se revelam ser o Departamento da Verdade. E aí a gente entende o que aconteceu. Basicamente, as pessoas moldam o mundo. Então, quanto mais pessoas acreditarem que alguma coisa é real, aquilo vai se materializar no mundo. Então, se as pessoas começarem a achar, por exemplo, que a chuva é ácida e que vai acabar com todo mundo, quando chover, vai cair ácido e vai acabar com todo mundo. Isso é insano. E a função do Departamento da Verdade é basicamente impedir que o mundo acabe. É controlar as narrativas, é silenciar grupos de teoria da conspiração, é mexer os pauzinhos para que as coisas continuem como elas são. Mas a gente vai entender, e eu já vou fazer essa crítica aqui, eu tô cortando toda a ordem do roteiro, mas a gente vai entender que o Departamento da Verdade ele não faz as coisas pelo bem. Faz pelo benefício, mas o benefício próprio. Então, cara, é um quadrinho que só esse conceito, ele já é formidável. Ele já é formidável, porque a gente vive numa era tão difícil, principalmente com a ascensão digital. E aqui eu vou pedir uma licença. Eu não vou entrar muito no fundo disso, porque eu sei o quanto de discussão que isso gera, mas a gente teve eleição de 2016 nos Estados Unidos, a eleição de 2018 no Brasil, 2022 no Brasil, que são muito pautadas, e não só aqui na Europa, a gente está vendo muito disso, pautado pela internet, por informações de que as redes sociais estão sendo manipuladas, fake news, a gente entra em todos esses pontos. E o Departamento da Verdade, ele bebe muito dessa fonte. Ele bebe muito. E ele aproveita um campo social que tem muito potencial para ser explorado. A teoria da conspiração. Então, a gente tem tudo que você imaginar de teoria podendo ser retratado aqui. Por exemplo, essa primeira edição ela vai ter uma história sobre o pé grande. Vai ter uma história sobre o pé grande. E a gente vai... Ai, eu não vou dar spoiler. Eu não quero falar tanto porque é spoiler. Mas é uma história genial. A gente tem diversas histórias que vão envolvendo coisas que hoje em dia, se a gente ligar a nossa TV, a gente vai ver passando na televisão. Se abrir a nossa rede social, vai ter alguém falando sobre isso. Então, o trabalho que o Tynion faz no roteiro aqui, ele é genial, porque ele não se afasta da realidade, ele abraça a realidade. Ele abraça a realidade e usa tudo isso em favor dele, em favor da história que ele quer contar, em favor das críticas que ele quer retratar. E tudo isso funciona muito bem. E como eu disse, a gente tem um Departamento da Verdade, a gente vai entender que, bom, nem tudo é como parece, a gente vai entender que existem muitas coisas envolvidas naquele meio e nessa história. E que, além do Departamento da Verdade, que é responsável por tentar manter o mundo nos eixos, tentar manter as coisas controladas, a gente vai ter
um, talvez, departamento das mentiras. Um departamento que ele é responsável por fazer com que essas mentiras se tornem realidade. Então, influenciar, inflamar esses grupos, essas pessoas, para que as mentiras sejam materializadas no mundo real. E eu não vou falar muito mais, eu acho que talvez eu falei até um pouco mais do que eu deveria. Mas a graça muito é você entendendo como as coisas vão acontecendo aqui. Então, perdão, se eu dei algo de spoiler, perdão. Mas nada disso aqui vai estragar a sua experiência, tá? Eu garanto, eu juro, pode me cobrar. Mas é um quadrinho que ele lida com todas essas temáticas de uma forma que eu acho, como eu disse, é genial. É genial. O Tynion, ele consegue pegar todas essas coisas que existem, tudo que está no imaginário popular, e colocar aqui nessa obra de um jeito que funciona muito bem, cara. Funciona muito bem. É assustador, assim, a qualidade. A gente tem um ponto aqui, que eu vou ter que fazer a crítica, que é um pouco verborrágico. É um quadrinho um pouco verborrágico. E por que verborrágico? Talvez não seja nem a melhor palavra, talvez verboso. Mas o Tynion, eu acho que às vezes ele pira muito o cabeção. Porque a gente vai aos poucos, eu não vou dar spoiler, mas aos poucos a gente vai entendendo um pouco de como essa coisa de materializar funciona e como o Departamento da Verdade consegue combater, por exemplo, um muro surgindo na borda do mundo, teoricamente. Então a gente vai entender um pouco mais sobre isso. E quando o Tynion ele começa a se aprofundar nessas explicações, a coisa fica muito verbosa. E verbosa de um jeito até meio doido, sabe? Você tem que embarcar um pouco na loucura, porque o Tynion ele vai trazendo referências, e isso é um ponto positivo, porque mostra que o cara fez o dever de casa, mas ele vai trazendo diferentes religiões aí que existiram, ou seitas e tudo mais, e ele vai trazendo civilizações antigas, e ele vai juntando tudo nisso num bolo, vai moldando, vai polindo ali, para mostrar pro leitor, ó, as coisas meio que funcionam assim. Então, é inteligente, mas ao mesmo tempo eu sinto que o jeito que ele faz isso tudo acontecer é um pouco too much, é um pouco demais, sabe? E não demais pela informação, mas o jeito que ele passa a informação. Ele não passa as coisas de uma forma muito descomplicada. Então, por exemplo, o Departamento da Verdade tem alguns capítulos aqui dentro que se você não ler prestando atenção, tu não vai entender nada. Sério? Não vai entender nada. Óbvio, você vai entender um conceito do que está sendo falado aqui. E não tem problema. Talvez, eu não sei, eu não li as próximas edições, mas talvez o conceito seja o suficiente para fazer a história andar e funcionar para você. Mas eu sempre leio querendo entender realmente tudo que está aqui em volta. Então, nossa, teve um capítulo aqui, eu não lembro se foi o 7, se foi o 8, que eu reli umas 2, 3 vezes. Eu li uma página, aí passava para a página seguinte, eu voltava para a anterior, porque, sabe, para assimilar as coisas na cabeça, aí às vezes eu me distraía, eu voltava, tinha que reler. E isso é um pouco complicado. Então eu vejo um ponto aqui que o Tynion ele poderia ter pesado melhor a mão. Eu não tô falando para ele descomplicar a história, óbvio que não, porque a graça e talvez a qualidade da história ser do jeito que é porque ela é assim. Porque o Tynion ele focou em ter algo complexo e trabalhar em cima disso. Mas eu acho que o jeito que a escrita dele foi feita talvez poderia ajudar um pouco mais a simplificar a situação e esclarecer um pouco mais pro leitor. Não que não fique claro, mas é o que eu disse. É um esforço, assim, às vezes você vai ler e como eu disse, você vai ficar até meio confusinho, assim. Nossa, o que tá acontecendo? E, cara, sobre a arte, o que dá pra gente falar da arte? Cara, o Marty Simmons, ele é um cara demais. E, assim, não vou mentir. A primeira vez que você olha pra essa arte, ela te causa uma estranheza. Eu já vou abrir aqui a primeira página. E você já pode ver. Ela causa uma certa estranheza, porque não é uma arte trivial, assim, uma arte que a gente tá acostumado. O Simmons, ele é bem... não sei se abstrato seria a palavra, mas ele abusa bem desse estilinho de arte que ele tem. E eu gosto, tá? Eu gosto, eu fui passando, assim, a gostar mais durante o quadrinho. E eu gosto.
tem gente que fala muito mal, que é um estilo muito sujo, que é um estilo muito não sei o que lá. E a gente tem algumas coisas aqui, algumas páginas até que são meio brisas, assim. Eu fico imaginando como o Simmons fez essa arte. Ele tacou a tinta no chão e foi fazendo as coisas. Eu não sei, sabe? Porque a gente tem algumas situações bem diferentes aqui no quadrinho. Que eu acho que é uma coisa que anda um pouco com o que eu disse do estilo verboso do Tynion. Porque às vezes a gente tem algumas páginas que está sendo dada uma grande explicação e não sei se exatamente o Simmons ele tinha uma dica de roteiro do que ele deveria desenhar. Porque a gente tem uns desenhos assim meio genéricos que não são os personagens conversando. Não são genéricos. Eu não tô criticando isso, tá? Não tô falando que é ruim. Mas eu tô falando que você percebe que o quadrinho ele cria algumas imagens, algumas coisas na arte ali que você percebe que é devido ao fato de ter uma explicação enorme do roteiro, um roteiro enorme, um monte de diálogo, um monte de coisa aparecendo ao mesmo tempo, e aí você tem essa arte meio que como um background ali baseado no tópico que está sendo conversado. Então é diferente. Mas você percebe que esses caras estão em sintonia. O jeito que o roteiro e o Simmons fez, os quadros, a narrativa visual para você ir lendo, muito parecido com Something's Killing the Children. Então eu chego a acreditar que vem um pouco do Tynion, vem um pouco do lado do roteiro, essa disrupção assim padrão de quadros. Porque o Something's Killing the Children ele já tem algumas coisas assim diferentes do padrão que a gente está acostumado. Então é muito legal. Então, cara, Departamento da Verdade é isso. É um roteiro muito bom, sério, muito bom, muito inteligente, que eu penso hoje que talvez só o Tynion, com um jeito que ele gosta de lidar com esses assuntos, ele poderia fazer. E a gente tem uma temática parecida com Something's Killing the Children. Porque se você ler o Something's Killing the Children, você sabe um pouco mais sobre a história, eu não quero dar esse spoiler, mas a gente tem Something's Killing the Children e aqui tem uma história pensando em imaginação, no imaginário, que o que as pessoas acreditam se materializa e se torna realidade. Deu para perceber que o Tynion gostou muito dessa temática e sobrou tanta ideia que ele fez quadrinhos, 2 quadrinhos pensando nisso. Mais um, Something's Killing the Children, focado no lado de terror, e o Departamento da Verdade, focado numa grande crítica social, e talvez nenhuma crítica, mas uma reflexão sobre os mundos atuais. Então, cara, o que você precisa saber sobre o Departamento da Verdade? Mistério, conspirações, plot twists, críticas sociais e a pergunta: o que é a verdade? E se a gente tá num mundo que tudo que as pessoas acreditam é verdade, então é isso. O que é a verdade? Porque se todo mundo começar a acreditar em alguma coisa, isso vai ser a verdade agora. Então, a gente entra nesse ponto que eu comentei logo no começo do vídeo, que é o Departamento da Verdade talvez não sejam os mocinhos. Porque é tudo o interesse próprio. E a gente vai... Soft spoiler. Mas é tudo o interesse dos Estados Unidos. Que não é um soft spoiler, né? Porque os Estados Unidos... Toda vez que tem uma organização dos Estados Unidos, eles estão focados no benefício próprio. Então a gente vai ter todas essas discussões aqui, feitas pelo Tynion, cara, de uma forma que é bater palma. É bater palma e admirar. Porque o que essa história conta, o jeito que ela conta é fantástico. E o jeito que ela acaba. O jeito que esse primeiro volume aqui acaba é assustador o gancho que fica. Porque, como eu disse, é um quadrinho que vai ter mistérios. Porque vários personagens vão aparecendo e cada personagem vai ter um mistério seu ali à parte que a gente vai desvendando ou talvez não desvendando. Vai ficar para próximas edições e vai ser muito curioso ver para onde tudo isso vai. Isso é Departamento da Verdade. Entrou até para minha lista de melhores do ano de 2024, porque, cara, é uma leitura sensacional, sensacional mesmo. Então, gente, eu só posso agradecer aí para você que assistiu esse vídeo. Muito obrigado, de verdade. A gente chegou aí no Natal, hoje, como eu falei, é 25 de dezembro, e a gente bateu 800 inscritos no Natal. Então foi um baita presente para mim aí. Muito obrigado aí para você que assistiu esse vídeo mais uma vez. E, cara, Departamento da Verdade é um ótimo quadrinho. Independente da sua ideologia, postura política, blá, 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 leia Departamento da Verdade. Eu acho que é um quadrinho muito interessante e que vai talvez abrir olhos para
para algumas coisas e reflexões sobre como a gente lida com informações, com verdade, com redes sociais e informações no geral hoje em dia. Então, não esquece de deixar aí o seu like. Também deixa o seu comentário. O que você acha desse tema, dessa discussão de Departamento da Verdade? Ou você já leu o Departamento da Verdade, você quer acrescentar alguma coisa aí na conversa, quer jogar a sua opinião sobre o quadrinho? Porque talvez tenha gente que leu e achou uma porcaria o jeito que o Tynion fez a história. Então eu realmente estou bem curioso para saber a opinião de vocês. Não esquece também de se inscrever no canal. Cara, se inscrever você ajuda muito. E se você ativa o sininho, todo vídeo novo que tiver, você vai receber essa informação, vai poder assistir o vídeo, comentar e interagir. E é isso. Gente, muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!